Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, Victor, bom dia, Samuel. Tá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de implantação e logística de canteiro de obras, tá? Bom, acho que quem já me conhece, né? Na última aula eu já me apresentei, mas vou falar de novo, vai ter alguém aqui que não estava, né, na primeira aula. Eu sou José Augusto Alves Pimenta, eu vou ser professor de vocês dessa disciplina, né? A gente vai ter um total de 12 aulas aqui juntos, tá? Então, sempre no começo, bom dia, Samara. Sempre no começo das aulas, né, quando a gente vai começando a falar aqui, a gente vai fazer um recapitulando, né, que é relembrar de maneira rápida o que que a gente viu na aula passada e a partir daí, né, bom dia, Silas, a partir daí da continuidade no conteúdo da aula de hoje. A gente pega o gancho da aula anterior, né, utiliza o conteúdo para amarrar o que a gente vai ver hoje, tá? Então, na primeira aula, a disciplina chama, né, implantação e logística de canteiro de obras, né? Então a gente começa a falar o contrário, a gente começa a falar da logística do canteiro para depois a implantação. Para entender, né, por que é importante ter logística no canteiro de obra. Então, primeira coisa, a gente viu que o canteiro de obra ele é uma instalação temporária, né, de cunho temporário e móvel, e ele é uma indústria. Então você imagina, você tem uma indústria que o chão de fábrica, por exemplo, ele é temporário, né? Ele muda no espaço e no tempo, e ele é móvel, eu saio daqui e levo para outro lugar. Então isso me complica, né? Do que, por exemplo, uma indústria aí que vocês são acostumados a ver, uma indústria que fabrica pneu, uma indústria que fabrica garrafa, uma indústria que fabrica qualquer coisa, né? Eles têm um chão de fábrica físico, as máquinas não se movem de lá, os processos ocorrem sempre no mesmo lugar, então eu consigo planejar isso muito mais fácil. O canteiro de obras não, né? Ele se mexe, ele vai indo de lugar em lugar, né? A construtora está trabalhando aqui hoje, daqui a 3 meses acabou as obras, vão para outro lugar, aquele canteiro vai para outra situação. Tá, e além dele se mexer nessas ocasiões, ele se mexe dentro de si, tem espaços que vão mudando, a gente vai ver isso depois. E a gente viu que para complicar mais isso, a construção civil não tem só um tipo de obra, né? Eu não tenho só obras de casa, obras de viaduto, obras de estradas, obras de saneamento, né? Eu tenho obras de todo quanto é tipo, né? Eu tenho lá desde, né, residência, porto, estrada, edifício, ponte, porto, aeroporto, pavimentação, terraplanagem, obra de terra, barragem, rede de abastecimento de água, rede de coleta de esgoto, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, né? Eu tenho muitos tipos de obra e cada obra específica, né, vai ter o seu canteiro específico, sua peculiaridade específica de infraestrutura necessária ali para que ela consiga acontecer. E aí a gente falou daquelas velhas frases, né? Já comecei minha obra, né? E nunca termina, né? Já gastei o dobro do que eu tinha planejado gastar. São frases que você vai ver muito, né? E a pergunta que eu sempre faço, né? Será que foi planejado? Né? Porque às vezes tem outros também, né? Às vezes você acha que foi planejado, mas não foi. Né? Muitas vezes acontece isso, a pessoa acha que planejou, né? Ela acha que o que ela está fazendo realmente está de acordo com o escopo de planejamento e não está, né? Aquilo não está planejado adequadamente, né? A gente tem muito problema na construção civil de atraso. E esse atraso, gente, ele se dá principalmente por, primeiro, falta de planejamento e muitas vezes prazos, né, inalcançáveis. Então a pessoa faz um planejamento que ela acha que está certo, né? Faz um prazo irreal, irrealístico, né? E ela fala: olha, eu vou terminar isso aqui em 6 meses. Ela não tem conhecimento, ela não percebe que aquele prazo de 6 meses não é nem que ela vai atrasar. Digamos que ela fala que vai terminar em 6, ela termina em 8. Atrasou 2 meses, né? Mal profissional. Não, às vezes o cara é um ótimo profissional. Só que ele não sabe planejar, ele não sabe gerenciar risco, não sabe gerenciar espaço no tempo, não tem logística. E aí você vê que o prazo de 6 meses dele, na verdade, é um prazo errado, é um prazo inalcançável. Não teria como ele terminar aquilo em 6, só em 8. E aí ele entra para a estatística de atraso, sendo que na verdade não era nem para ter entrado, porque ele se deu um prazo, né, inexequível, um prazo que não tem como ele executar daquela forma, tá? Então tem muito disso. A gente viu alguns exemplos, né, de por que é importante, né, ter isso, porque no canteiro a gente tem, além de o canteiro ser móvel, eu tenho muita gente de áreas diferentes e muitos tipos de materiais diferentes, né? Vimos a obra do Maracanã, no impacto que o atraso gerou, né? Falamos que a logística, né, ela veio lá da Segunda Guerra Mundial, né, de atos cotidianos, então a partir de lá que ela começou a ser usada no ambiente, né, empresarial.
né? E aí falamos, né, de como que a gente faz um agrupamento, gerência de atividades, né? Aquela coisa de dividir para conquistar, né? Vou ter áreas específicas. Mas isso tudo de maneira bem, né, teórica e superficial para que a gente conseguisse só ter uma introdução do que é logística, do que são os conceitos, para aí então a gente vir aqui, né, e aplicar de verdade a partir de agora, tá? Bom, acho que para quem estava aqui antes já sabe, né? Eu sempre deixo aberto aqui, então pode mandar dúvida, pode perguntar o que quiser, tá? Bom dia a todos, quem eu não falei o nome, bom dia a todo mundo que tá aí. Pode ficar à vontade para perguntar, para falar o que quiser, porque, né, eu não sou daqueles que falam, ah, professor, depois sempre chega e-mail para mim. Professor, tava com dúvida na hora da aula de tal coisa, eu fiquei com vergonha de perguntar, tá? Não tenho essas vergonhas de perguntar. Sempre que tiver dúvida, pergunte, tá? Pergunte tudo que você quiser. Então, a gente vai falar agora da logística no canteiro de obras, tá? Vamos entender o que é o canteiro, como que são os tipos de canteiro e tal. Então, primeira coisa, né? Para eu falar de logística em canteiro de obra, deixa eu ligar a caneta aqui. Eu tenho que saber o que é um canteiro de obra, né? Então, o canteiro, gente, de obras, né? Ele se trata de uma estrutura sempre de caráter provisório. Eu nunca tenho um canteiro de obras que eu monto no lugar e ele fica lá para sempre, né? Eu sempre movo ele de lugar. Acabou, sai, né? E aí ela geralmente é construída de materiais, né? Que eu consigo montar e desmontar facilmente sem ter muito desperdício, né? Antigamente o canteiro era feito muito de madeira, né? Hoje com as questões ambientais, né? E a madeira tá ficando um pouco mais cara e também o desperdício e tal, né? Estão tentando cada vez mais fazer os canteiros de container metálico, né? Porque o container é fácil de transportar, você tira ele inteiro e você leva para outro lugar inteiro. Você não precisa ter uma equipe que vai lá, prega a tábua e monta tudo de madeira. Então eu pego os containers, levo de um lugar para o outro, né? Geralmente os containers é onde eu coloco o escritório, almoxarifado, refeitório, instalação sanitária, guarita, tenta fazer tudo de container para ser fácil, né? É só empilhar e levar. E aí a parte de madeira deixa só assim para fechamento, tapume, né, divisão de alguns tipos de baias e tal. Mas a gente vai ver tudo isso depois. Né? Só que aí você pode ver que o canteiro, além dele ser, né, muita gente vai falar canteiro de obras, ele imagina um monte de lugar que tem pedra, brita, tem cimento, tem concreto batendo, tem obra acontecendo, mas não é só isso, né? A gente tem, dependendo do tamanho da obra, claro, né? Se você tem uma obra pequenininha, uma casa aí, sala, cozinha, banheiro, 2 quartos. Você não vai ter um escritório, você não vai ter nada disso, que é pequeno. Mas a gente vai ver na NR18, conforme eu vou aumentando o tamanho da obra, conforme a minha obra vai ficando grande, eu começo a ter que ter realmente umas instalações de cunho industrial. Então eu tenho que ter banheiro, banheiro tem que ter em todos, né? Mas eu tenho que ter banheiro, eu tenho que ter vestiário, né? Eu tenho que ter almoxarifado, escritório, sala de reunião. Às vezes tem canteiro, gente, que é tão grande, né? E fica tanto tempo parado no mesmo lugar. Por exemplo, o canteiro que vai construir uma hidrelétrica, né? Às vezes fica lá 8, 10 anos lá. Então o canteiro tem tudo, tem RH, tem ambulatório, né? Tem moradia para as pessoas que estão lá, lavanderia, cozinha, tá? Quando a coisa é muito grande, né? Quando a coisa vai prolongar por muito tempo, geralmente ele é bem completo, tá? Então essas instalações têm que oferecer condições de segurança, higiene e praticidade para a execução da atividade de construção civil, tá? Sempre que a gente for falar de canteiro, tá? De instalação, a gente vai falar da NR18. Tá? Não precisa se preocupar agora, por enquanto. Quando chegar a hora de trazer ela, eu vou trazer ela para vocês. Tá? Ela é uma norma aberta. Se você colocar no Google NR18, vai ter vários sites que tem ela, ela é aberta. Você pode usar. Tá? Então, o canteiro, além de ser uma estrutura, né, sempre de caráter provisório, geralmente construído de madeira, né, ele é um local da construção onde são armazenados os materiais utilizados na execução da obra. Então, é onde eu vou colocar os materiais, é onde eu faço os serviços da obra, onde eu executo o trabalho que eu estou fazendo, né, como preparação de argamassa, preparação de concreto, dobra de armadura, carpintaria e tudo isso mais que você vai ter na obra. Depende do seu processo construtivo, depende de se vai ser concreto armado, steel frame e etc. Né? Então, essas instalações, gente, elas têm que oferecer suporte de gestão de obras.
Não é para ser um lugar onde tudo acontece e vira uma bagunça. É para ser um lugar que organiza. É para ser um lugar que dá suporte no sentido de que isso tudo fique um pouco mais organizado, um pouco mais com sentido. Né? Se for para ser um lugar que vire uma bagunça, que vire um caos e atrapalhe o andamento da obra, então eu estou meio quase que perdendo a função que o canteiro tem que ter. Né? Então, se eu tenho um canteiro implementado com logística, eu tenho como principal vantagem, né, a melhoria na qualidade, a melhoria na eficiência do serviço que eu estou executando, tá? Eu sei que parece clichê falar isso, né, mas é a realidade, tá? Muito canteiro vira uma situação de caótica, né, e ao invés de ajudar, o canteiro está atrapalhando. Tá, então eu trouxe aqui uma planta de um canteiro, a critério bem simples, só para vocês entenderem, né? Digamos que eu tenho aqui um prédio, né? Então essa área pontilhada aqui é a área que vai ser feita a construção. Aqui eu tenho uma torre, né, de guincho, betoneira, ó, areia, brita, tem que estar perto do cimento, ó, né? Areia, brita, cimento e betoneira, todo mundo perto aqui, para fazer meu concreto. Portão, água, né? Aqui eu tenho escritório, banheiro, almoxarifado, banheiro e vestiário. Aqui eu faço forma, aqui eu faço armação, e aqui eu tenho a torre que lança concreto, e aqui é a minha área que vai ser construída. Claro que tem mais coisas que isso, aqui é só critério explanatório, né? Então, além de eu pensar que esse canteiro tem que ser organizado para tudo que a gente vai fazer, né, ele tem que ter essas características de agrupar essas coisas que precisam ser perto. Né? Imagina se eu venho aqui e coloco a areia aqui, a brita eu coloco aqui, a betoneira aqui e o cimento aqui. E a minha torre de lançamento tá aqui. Quando eu for fazer concreto, gente, eu vou ter que ficar pegando coisa daqui para cá, para cá, para cá, para cá, não dá certo. Tem que ser tudo agrupado, né? Como tá aqui, ó, tá tudo desse lado, né? E tudo que é escritório desse lado, tá? E aí o canteiro, né? Como a gente tem tipos de obras diferentes. O Silas perguntou aqui, professor, existe algum profissional específico para administração de formação, organização de canteiro de obras, engenheiros civis? Engenheiros civis são os profissionais que vão atuar, né, na administração e formação de organização de canteiro de obras. Tá? Arquiteto, até certo, eu não lembro agora quantos metros quadrados que é, mas até uma certa quantidade de metro quadrado, né, o arquiteto pode executar, pode assinar projeto. Então, para até essa quantidade aí, o arquiteto pode, né, gerir também, tá? Mas, de maneira geral, engenheiro civil, né? Se você vai ter um canteiro de obra, gestão de canteiro, implementação, logística, é tudo engenheiro civil, tá? Bom dia, Ricardo. Então, o canteiro de obra tem sua classificação dada por quê? Tipo, né? Modelo, tamanho, formato, tá? Só que, professor, vai ter vários tipos? Não, a gente classifica em três, tá? De maneira geral. Né? Tem outros livros que classificam em amplos, não sei o que, em longitudinais, tarará. Não precisa, né? O canteiro ele é restrito, ou ele é amplo, ou ele é longitudinal. Para a gente da construção é basicamente isso, tá? São as três situações que já englobam aí bem a maioria dos casos, né, que a gente tem em obra, tá? Então, canteiro restrito. Canteiro restrito, acho que hoje, atualmente, dado, né, a ocupação urbana que a gente tem, né, dado ao desenvolvimento da sociedade sem planejamento, é o tipo de canteiro mais comum, né, e um dos mais complicados de trabalhar, tá? Então, o canteiro, eles têm muito pouco espaço disponível para logística ou nenhuma, tá? Se você está, por exemplo, no centro de São Paulo e você vai construir um prédio, você tem espaço para fazer de canteiro? Não tem. Às vezes o prédio vai ocupar quase todo o terreno e você vai ter que construir o prédio dentro do canteiro. O canteiro não vai ficar em volta, igual aqui, ó. Aqui a construção tá aqui, o canteiro tá em volta. Às vezes o canteiro tem que ficar aqui dentro, tá? Aí começa a complicar, né? Mas é normal, é executável, né? Quando vocês veem prédio que tá um prédio do lado do outro coladinho, como que você acha que foi feito aquilo? Canteiro restrito, né? Canteiro que eu não tenho espaço externo, eu não tenho para onde fugir. Tá, então geralmente a área urbana, quando tem uma grande densidade de prédios, eu não tenho espaço disponível. Então eu tenho que tentar gerir a construção com a armazenagem de materiais dentro da obra. Né? Um outro exemplo, vou fazer uma reforma num shopping, né? Numa loja, não sei, no centro da cidade, dependendo, eu não posso colocar meu material tudo lá no meio da rua,
deixar aquela bagunça lá no meio da rua, e aí, ou shopping, você não vai poder colocar no corredor do shopping de maneira alguma, né? O canteiro vai ser dentro da loja, vai ser a loja e o canteiro dentro da loja, tá? Então, é comum, tá? É um canteiro que muita gente fala, ai, Deus me livre de pegar um canteiro restrito, porque vai me dar trabalho. É comum, tá? É o mais fácil de acontecer. O canteiro amplo, longitudinal, geralmente vai ser obra de quem conseguir pegar obra, tipo, vou construir uma rodovia, vou trabalhar numa ponte, num viaduto, num porto, num aeroporto, uma casa num sítio, um loteamento novo, que eu tenho espaço, né? Que tem terrenos baldios ao entorno, coisas do gênero, tá? Mas se eu for trabalhar em obra grande, dentro de cidade, grande centro urbano, é quase tudo restrito. Tá, uma reforma dentro de uma casa. Às vezes a pessoa quer reformar a cozinha ou quer reformar, sei lá, um banheiro, reformar os quartos. Ela continua morando dentro da casa. Você tem que usar aquele espaço ali de reforma como canteiro, tá? Então tá até aqui, o canteiro para obras de reforma e ampliação, adequação ao local, né? Bom desempenho, prioridades para execução de serviço de forma, organizada com espaço e cronogramas, né? Então eu trouxe aqui um exemplo, tá vendo? Tem uma obra, né, que está acontecendo aqui num centro urbano, ó. Você está vendo aqui? Isso aqui tudo é área construída, ó, tá vendo que tem, né, aqui tem aço, ó. Isso aqui tudo vai ser prédio, tá? Não é só onde está a grua aqui, tudo aqui vai ser prédio. Só que eu não tenho jeito, né? O meu espaço de construção é meu canteiro, então eu tenho que organizar aqui dentro. Aqui eu tenho aço saindo, isso aqui é pilar, ó. Isso aqui tudo vai ser lugar que é construção já, né? Só que dentro da construção tá armazenado meus materiais, né? Ó, os escritórios, containers, tudo aqui, ó, não tem jeito, vai ser isso, é isso que tem que sair assim. Tá vendo? Com os prédios tudo juntinhos, ó, eu não tenho como pegar um terreno do lado e pedir, porque tem gente que faz isso, né? Às vezes tá fazendo uma obra e o terreno do lado é baldio, um terreno, um lote vazio, né? Você pode pedir pro proprietário, olha, eu tô construindo aqui, né? Tá apertado, posso usar o seu terreno como armazenamento de materiais? Aí o dono, se ele não for usar para nada, né, ele vai falar assim, não, pode, né? Aí você oferece, olha, eu limpo seu terreno, né? A gente vai ficar usando, porque quando o terreno tá vazio, né, o dono, a gente sabe que a prefeitura multa, tem que ter sempre limpo, sempre, né, capinado ali, não posso deixar o mato crescer, não pode ter acúmulo de lixo, nem nada. Eu tenho que ficar sempre limpando, né? Pelo menos uma vez por mês a pessoa tem que ir lá e dar uma limpada, porque se a prefeitura passar, a multa é caríssima. Então, se oferece, olha, a gente cuida do terreno no sentido de, olha, tem gente que faz assim, olha, você pode usar, quando eu for construir, eu tinha que fazer um corte aqui, né? E às vezes você já tá ali com o maquinário tudo ali, você corta para mim, né? Você tira aqui essa parte de solo, eu tenho que fazer um aterro. Você vai tirar a terra, você joga aqui para mim, deixa plano. Às vezes a pessoa só pede isso para você, deixa o terreno plano para mim. Né? Como você já está fazendo a obra, fazer isso, deixar o terreno plano, já você vai ter que deixar já, porque você vai pôr um canteiro lá. Você já entrega para a pessoa, às vezes você usa o terreno dela como espaço de canteiro, entrega para ela um terreno plano, entrega para ela um terreno aterrado, um terreno feito corte, tira a vegetação, sabe? Então a pessoa ganha, porque ela ia ter que pagar alguém para ir lá, né, fazer o aterro, fazer o corte para ela, e você já faz, tá? Então geralmente acontece isso, mas quando tem espaço, quando dá. Se não tiver jeito, não tem o que fazer, né? Vai ser desse jeito aqui mesmo, todo mundo apertado. O canteiro amplo não, né? Uma pequena parcela do terreno é ocupada pela construção. Eu tenho espaço aí de sobra, né? Geralmente são obras de ponte, infraestrutura, obra de urbanização, vou criar um loteamento novo, né? E eu tenho que ter mais espaço porque eu tenho também, né? Mais máquina, mais pessoal, tá? Então o canteiro sempre é maior do que o espaço da obra. Aí, gente, né? Quando eu tô fazendo uma rodovia, eu tenho passo, eu tenho sítio, né? Por mais que ele é longitudinal na rodovia às vezes, mas eu consigo me programar se precisar ali para eu ter liberdade, né? Não tem aquela restrição tão grande. Então aqui eu trouxe um exemplo de um canteiro amplo, né? Você está vendo a obra? Ela consiste disso aqui, né? Aqui, tal. Isso aqui também é outra obra, mas ó, tudo isso daqui, ó, livre, é canteiro, ó, tem essa espação toda, à vontade aqui para fazer o que eu quiser, né? Então não tem essa preocupação de todo mundo um em cima do outro, todo mundo amontoado, né? Eu posso ficar tranquilo, tá? E aí tem os canteiros longos ou longitudinais. Para mim, por experiência própria, né, é o mais chato de trabalhar, tá? Eu acho que é o pior tipo, é o tipo mais difícil de trabalhar, né? Um restrito, gente, por mais que ele é difícil, mas as coisas estão tudo ali em cima de você.
tudo muito mais perto, né? Tudo muito mais fácil. E o canteiro amplo melhor ainda, né? Eu tenho espaço à vontade, então eu posso escolher. O longitudinal é um canteiro comprido e estreito. Então, assim, se você não saber organizar bem, isso daí vira um caos, né? Então eles são grandes, só que o formato dele, compridinho, isso acontece muito em cidade, né? É muito difícil de organizar, né? É muito complicado, porque às vezes você vai fazer uma coisa, onde está um material atrapalha você tirar outro, né? Então, geralmente, isso que acontece em estrada, estrada dentro da cidade, rede de água. Ah, vamos instalar uma rede de água num bairro que já tem um asfalto, tem que quebrar. Eu tenho até a calçada como meu canteiro. Eu quebro a pista, eu tenho ali 2 metros para cá, 2 metros para lá. E eu tenho que passar maca, eu tenho que ter depósito de material, tem que estar tudo ali. Então, dependendo, gente, complica, tá? Esgoto, água pluvial, né? Obras de saneamento. Tudo que é de saneamento, geralmente é canteiro restrito, né? O meu mestrado é na área de saneamento. Tudo que é de saneamento, gente, é canteiro restrito. Então, por experiência própria, eu falo para vocês. Eu acho que é o tipo mais chato, tá? O amplo, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com canteiro amplo, tá? Já trabalhar com uma ponte, um viaduto, né? Tá trabalhando em canteiro de casa, pode-se dizer amplo, mas aí é um canteiro normal, né? Mas o amplo ele não gera problema, ele tem só soluções. Agora, o restrito já trabalhei e tal. É complicado, mas se organizar vai. Agora, o canteiro longitudinal, ele é muito complicadinho, ele é chatinho a palavra, sabe? O português correto é esse, ele é bem chatinho, tá? Então, por exemplo, aqui ó, nessa cidade, ó, aqui ainda tá longitudinal, mas eu ainda acho um longitudinal bem largão, sabe? Geralmente é uma coisinha assim, ó, tá? Esse aqui, ó. Você tem, sei lá, 5 metros de obra e mais, sei lá, 3 metros de canteiro. É isso, acabou. Tá, esse aqui é um exemplo, mas está bem bom aqui ainda, né? Tem máquina longe. Então aqui eles estão escavando, né? Que eles estão fazendo aqui uma contenção. Tá vendo? Aqui em cima tá o bota fora, né? E aí aqui eu tenho que escavar, tem que ser meu canteiro, tem que ser tudo aqui. Porque aqui provavelmente esse trânsito sendo desviado para cá, desviado para cá. Eu não tenho para onde ir. Né? Aí, digamos que você tem um material que está aqui, ele vai ser usado aqui, ó. Eu tenho que ir lá, pegar de lá, passar para cá e vir aqui. Não é igual os outros, eu consigo ter proximidade. O canteiro longitudinal eu nunca consigo deixar nada perto de ninguém, fica tudo longe, fica tudo chato. Aí você tem que pegar uma coisa, só que tem outra coisa na frente. Aí você pensa assim, por que colocaram isso aqui na frente? Não devia ter colocado, não devia ter pensado diferente. Você fica se culpando toda hora como engenheiro. Isso aqui tá errado, né? Eu fiz mal feito. Aí você olha em volta e fala, tá, mas onde que eu ia colocar isso? Não tem outro lugar para colocar. Né? Eu me via sempre assim, eu falava assim, tá, isso aqui não podia estar aqui porque tá atrapalhando outra coisa. Aí você olha em volta e fala, tá, e onde que eu ia colocar isso? Não tem onde você colocar. Não tem outra opção. Né? A opção é ver o que atrapalha menos, o que vai dar menos problema para você. Né? Então, isso aqui, como eu pegava mais, realmente eu tive que colocar aqui do que aquele que eu vou pegar 3 vezes, só aquele material. Mas está atrapalhando. Mas qual que é a opção? Qual que é o plano B? Não tem plano B, é isso. Né? Então ele é muito mais chato. Tá? Oi, Silas. O Silas perguntou se seria layout man, né? O nome do engenheiro que se dá, tatua nessa área. Ah, Silas, geralmente, né, quando a pessoa entra para trabalhar com canteiro, a empresa ela não vai contratar um engenheiro para falar assim, olha, você é responsável só pela logística de canteiro, né? Você vai ser responsável por tocar a obra e pelo canteiro, né? O engenheiro de execução da obra, a função dele é pegar o projeto, executar a obra e organizar o canteiro de obras. Então você não vai ter uma situação aí que você é contratado só para gerir canteiro de obras, né? Isso aqui a gente está explicando como uma disciplina separada, porque ela tem que ser abordada separada, porque ela tem todo um amplo conteúdo, etc. Né? Mas você não vai trabalhar nem um dia assim, olha, eu vou só organizar canteiro de obras, eu não vou fazer nada, não vou tocar obra, eu vou só pensar no layout, colocar, né? Não, você vai fazer isso, você vai tocar a obra, vai comprar material. Engenheiro geralmente é um profissional assim, 10 em 1. Né? Você toca a obra, você compra material, você gere canteiro de obra, você gere equipe, você faz tudo. Né? Você organiza o almoxarifado, a gente vai ver tudo isso na disciplina. Então, geralmente é uma coisa
que faz. Nossa, eu não conheço, Sila, esse termo layout man, tá? Porque seria homem de layout. Eu vou depois pesquisar, Silo, para dar uma olhada, sabe? Se a gente tem alguma situação, mas eu acho difícil, pensando em prática, tá? Eu acho difícil você ter uma pessoa, né, que seja só layout man, mas pode ser que isso seja um termo, Sila, usado para, né, em algum lugar, para algum tipo de, olha, layout man é o cara que fica trabalhando com layout, mas eu acho difícil isso acontecer na prática, tá? Mas pode ser que sim, tá? Eu vou dar uma pesquisada depois e aí eu trago para você falando, tá? Mas não sei, né? Hoje, o Weber falou aqui, hoje em dia, dependendo, né, a gente tem até empresa que só faz canteiro. Só que geralmente, assim, né, a construtora contrata alguém, construtora grande, né, geralmente às vezes eles vão para um lugar, por exemplo, sei lá, você ganha uma licitação, né, sua empresa é de Minas, você ganha uma licitação na Bahia. E aí você vai ver quanto que custa para você locomover toda a sua estrutura de Minas lá para Bahia. É muito caro, né? Será que compensa locomover a ida e a vinda ou eu alugar um canteiro lá? Aí às vezes tem realmente, igual o Weber falou, empresa que só, né, faz canteiro. Então eles vão te vender, te alugar essa estrutura. Só que a empresa, eles dão um layout para você. Olha, a gente tem, né, tanto de banheiro, a gente pode te alugar. É você que tem, o engenheiro da obra que tem que falar para a empresa, ó, né? Eu tenho tantas pessoas, tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo. Ah, vou dar a carta branca para a empresa que faz o canteiro? Cuidado, porque se tiver alguma coisa errada no canteiro, pode ser que depois você, como engenheiro de execução da obra, seja chamado pelo pessoal, né? Porque pode passar a vigilância, pode passar a segurança do trabalho lá e olhar. Então, geralmente, as empresas alugam, e aí o engenheiro que toca a obra, ele gosta de ele organizar do jeito, né, logístico dele, tá? Conhecendo o engenheiro, sendo eu acho difícil um engenheiro chegar num canteiro e falar assim, olha, outra pessoa que ele não sabe quem é, monta tudo lá, né? E ele chega lá e que jeito que tiver, ele vai trabalhar. Ele vai começar a sentir um monte de coisas que poderiam ser melhor ou coisas que não estão do jeito que ele está habituado. Então, geralmente a empresa aluga, mas o engenheiro que toca a obra, ele tem que acompanhar essa instalação, ele vai ter que ver, né, se o jeito que está sendo colocado, se a forma como está sendo instalado está ok, tá? E nunca deixem também, sabe, essa carta branca de o outro vai fazer o canteiro à vontade e eu só vou ver depois que tiver feito. Porque depois que tiver feito, se tiver feito alguma coisa errada tal, você vai ter problema. Então, sempre fica de olho, sempre acompanha. Tá bom? Então, organizar um canteiro, né, ter um canteiro aí em ordem, né, tem que acontecer em todo tipo de obra, né? Para quê? Para economizar tempo, para não ter, né, perda de tempo com isso. Redução de acidentes de trabalho, não preciso nem falar, a gente vai ter depois. Economia de serviço de material, né, redução de desperdício, melhoria contínua na qualidade do serviço, tá? Então, o canteiro, geralmente, ele tem que otimizar, porque eu tenho muita coisa, eu tenho equipamento, eu tenho ferramenta, máquina, material, tudo isso está ocupado e pessoas, né? Tudo junto. Eu tenho que viabilizar, igual eu mostrei para vocês, né? Eu já falei, mas vou falar de novo. Eu tenho que viabilizar o deslocamento de pessoas de forma o quê? Tudo que precisam do outro tem que estar perto. Então, a areia tem que estar perto do cimento, perto da brita e perto da central de usinagem, perto do ponto que vai lançar. Não vou colocar as coisas tudo junto para evitar deslocamento. Tem que ter banheiro, porque a pessoa tem necessidade fisiológica, né? Que entra no bem-estar do trabalho. A gente vai falar depois na NR18, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dos espaços, né? De cada um dos espacinhos que tem que ter e da necessidade técnica de cada um. Então, o escritório técnico, se o canteiro for grande, ele vai ter. Se ele não for tão grande, não necessariamente precisa, né? Vai ser profissionais responsáveis, vai ter reunião estratégica da obra, documento da obra, né? Tudo que for desse sentido fica ali, né? Então, o escritório técnico é onde fica engenheiro, arquiteto, mestre de obra, topógrafo, né? Se tiver outros engenheiros. Tá, escritório administrativo da obra, profissionais que realizam atividades administrativas, né? Que vai aí ter controle de recursos humanos, gestão de recursos humanos, compra, controle de guarda, né? Entre outras. Ah, professor, mas a gente tem até RH em obra?
tem obra que é tão grande que tem. Geralmente não, tem um escritório da empresa que tem o RH, mas tem obra que é tão grande que a contratação, demissão ou, né, encerramento de contrato, é tudo feito ali, no próprio canteiro, tá? Né, posto de controle de entrada, né? Toda obra tem que ter uma guarita, né? Um ponto onde só entra por ali. Porque eu consigo controlar a entrada e saída de materiais e principalmente de pessoas, né? Canteiro de obra não pode ser aberto, tá, gente? Eu já vi vários lugares, tem canteiro de obra que qualquer um entra, né? A pessoa chega lá e vai entrando para dentro da obra. Isso jamais pode acontecer, tá? Tanto por questão de segurança no sentido de roubo, de furto da obra, de material, como sentido de segurança das pessoas. Porque tem um canteiro de obras lá que tem uma grua levantando uma guia lá para levantando uma viga lá pré-moldada, e tem gente da rua passando ali embaixo, olhando, olha que legal, que bonito, de repente desprende lá uma barra de aço lá de cima e cai, né? Você já sabe o que vai acontecer, você é responsável. Então o canteiro é fechado, todo mundo que entra tem que deixar o nome, todo mundo, o EPI já fica na guarita. O EPI não pega dentro do canteiro, o EPI fica na guarita. Então você pisou dentro da obra, você tem que estar com o EPI. Saiu da obra, devolve, tá? Isso antigamente ficava na almoxarifada, as pessoas entravam, circulavam na obra até chegar no local. Não, EPI fica na guarita hoje. Então você pisou dentro da obra, você não entra se não tiver com EPI. Não tem EPI, não entra. Né? É a obra que é responsável por dar, mas se chegar uma pessoa para visitar, às vezes pode acontecer. Chegar alguém para visitar, chegar alguém para ver, que não é, né, que você pode permitir. Não tem EPI, não entra, tá? Porque às vezes é um prédio de 20 andares e um parafuso, né? Uma coisa simples, do tamanho dessa tampa aqui, ó, desse apagador, desse canetão que cai do 20º andar na cabeça de alguém lá embaixo é fatal, tá? Sem falar em bloco, em caco, em serra, em tudo que tem, né? O canteiro de obra é um dos lugares que tem o maior índice de acidente de trabalho, né? Tem muito acidente de trabalho, infelizmente, porque é pesado, né? É um trabalho pesado. Almoxarifado, né, que acho que é uma das raízes do canteiro, para mim é o principal lugar. Só o almoxarifado não funciona, o resto do cai por terra, né? É responsabilidade de um almoxarife, geralmente fica uma pessoa lá responsável. Controlar o armazenamento de materiais, máquina, equipamento, a gente vai ter uma aula só disso, tá? O almoxarifado geralmente vai ser dimensionado de acordo com a NR18, de acordo com a necessidade, né, de cada obra. Tem obra que tem almoxarifado, que é igual uma loja de material de construção, que tem de tudo organizado por prateleiras e tal, e tem obra que o almoxarifado é 5 materiais. Então depende, né, mas aí eu sempre vou ler a NR18, tá? Mas a gente vai ter aula só de almoxarifado, só de organização disso, tá? Aí tem outros espaços, né, que geralmente depende, por ter... por exemplo, armazenamento de agregado que fica em baia, né, que são divisórias, né, central de armadura, que é onde faz o aço, se for concreto armado, carpintaria, mas carpintaria, para fazer forma, para lançar concreto, né, e a NBR, né, 12284, e a NR18, elas falam de áreas de vivência, né, ela tem certas normas, em função do número de pessoas, eu tenho que ter condições mínimas das pessoas terem conforto lá dentro. Então tem que ter banheiro, se tiver acho que mais de 20 ou mais de 50, acho que é mais de 20. Tem que ter vestiário para que a pessoa saia, possa tomar um banho, né? Porque o trabalhador tá lá na obra o dia inteiro trabalhando, digamos que ele tem que ir embora de ônibus, né? Ele sai de lá, terra, pó do dedinho até o último fio de cabelo, né? Então, às vezes, a pessoa leva uma roupa limpa, tal, ele acaba o período de trabalho dele, ele vai no vestiário, pode tomar um banho, né? Tem que ser um banheiro adequado, tal, e ele toma um banho para ir embora, né? Aí ele chega com uma roupa, troca, veste a roupa de trabalho, depois ele vai trabalhar. Tem obra que é longe, né? Que leva a equipe não vai embora todo dia, então tem alojamento. Se eu tenho alojamento, tem que ter local de refeição. Se eu não comprar comida de fora, tem que ter cozinha, tem que ter lavanderia, tem que ter uma mínima área de lazer para quando eu tenho alojamento, né? No sentido de ter pelo menos uma sala de jogos com uma TV, né? Se eu tiver mais de 50 pessoas, tem que ter um ambulatório. Mas tudo isso a gente vai ver com calma, de acordo com, né, os quesitos da NR18, tá? Então, a NR18, gente, já trazendo ela aqui, ela fala de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Qual que é o objetivo dessa norma, né? São medidas de controle e prevenção e compilação de várias normas. Então, a gente tinha NR tal, NR tal, NR tal, tinha um monte de norma,
Não tinha só a NR18, né? A gente tinha um monte. E aí o que acontece, né? Pegaram, né, um monte de normas de trabalho e juntaram em uma só, tá? Virou uma norma só. E aí ela meio que compila tudo, né? Tem umas outras também que elas falam no sentido de EPI, sabe? Tem umas outras. Eu vou deixar para vocês um site que chama Guia Trabalhista. Vou colocar aqui nos comentários ó, o link. Ele tem NR18 completa, tá? Mas tem também no site do governo, tá? NR18, Ministério do Trabalho tem o link dela, né? Deixa eu só ver aqui se eu pego para vocês o link. Eu tenho salvo aqui. Né? Ela é meio grandinha, tá? Ela é uma norma bem grandinha. Versão certificada. Será que é isso? Deixa eu só ver aqui, pessoal, só um minutinho. Não é isso não. Pera aí. Vou pegar aqui para vocês, tá? Tá aqui, ó. Achei. Né? Achei aqui no site do Ministério do Trabalho também. Se você clicar em impressão, ele vai gerar um PDF, tá? Salva, tá? Tem a NR6, ó, que o Coebra falou, eu acho que tem a NR34, tem várias NRs, eu nunca lembro todas de cabeça, tá? Conforme eu vou chegando no dia da aula, eu vou lembrando. Tem várias, a gente tem umas 10 NRs diferentes, né? Eu nunca lembro todas e o que, que é cada uma, né? Mas também não tem que decorar NR18, tá? Nada desse gênero. Ah, professor, tem que decorar, saber de cor? De maneira nenhuma. É muito grande. A gente tem isso para que se precisar, você vai lá e olha. Eu tenho que saber a partir de quantas pessoas tem que ter banheiro, quantos chuveiros tem que ter por metro quadrado. Não precisa decorar isso, gente. Vocês têm que saber que tem que consultar a norma. Não sei, consulta, tá? Eu não acho bobagem esse negócio de decorar a norma, né? Tem professor que fala que tem que decorar a norma, saber de cor. Não adianta. Quando a pessoa for trabalhar, ele vai pegar a norma e vai olhar. Né? Então precisa entender por quê e onde está e como buscar. Tá? Então a NR18 ela exige que antes do início da obra, né, a Delegacia Regional do Trabalho seja comunicada e que seja informado o endereço da obra, do contratante, que tipo que é essa obra, a data de início e fim e o número mais de trabalhadores. Isso daqui, gente, não precisa se preocupar no sentido de, não é que não vai fazer, tá? Eu falo, não precisa se preocupar no sentido de que você vai ter que fazer, porque quando você for pedir o alvará, se você não tiver comunicado à delegacia do trabalho, né, é um dos quesitos da prefeitura, eles não te liberam o alvará, tá? Então pode ficar tranquilo, não vai começar sem ter feito isso aqui. Mas por que tem que fazer isso, professor? Por que tem que formar um Ministério do Trabalho ou Delegacia do Trabalho, né? É... Porque eles podem fiscalizar, eles vão fiscalizar, quase com certeza, né? Um dia, aleatoriamente, por isso o canteiro tem que se organizar, tem que ter tudo certo. Porque se nem sempre, gente, você vai ficar o dia inteiro no canteiro, tá? Tem isso. Tem engenheiro que às vezes tem reunião na empresa, tem que ir atrás de compra de material, tem mil coisas para fazer. Então, às vezes tá o mestre de obra lá, tal, você vai, confere tudo, igual foi na aula passada, depois você sai, se tem outra coisa para fazer, você volta. E aí, né, qualquer hora de qualquer dia, pode chegar o pessoal lá da Delegacia do Trabalho e falar, olha, a gente veio fiscalizar, né? Chega um fiscal lá e vai olhar, ele vai ver o vestiário, eles medem a altura, eles medem distância, vê se está tudo ok, olha se tá todo mundo com EPI, tá? E dá problema, né? Eu já fiz estágio numa obra, já avisando vocês aqui, só história da vida, tá? Fugindo 5 minutinhos do conteúdo. Que tinha um funcionário que ele não queria usar IPI. Né? Eu fui fazer esse estágio, um estágio que eu fazia não remunerado, eu ia lá ver, e no final eu acabei ficando, e eu ajudava sempre eles, né? E eu tinha um outro estágio que era o remunerado. E tinha um funcionário que ele não usava EPI. Né? O engenheiro brigava com ele, falava, tem que usar EPI, não usava EPI. O engenheiro nas costas ele tirava. Eu não gosto de capacete. Ele tinha que fazer solda, ele não queria usar capacete, né? Ele não queria usar luva, que ele falava que ele sempre fez assim, desde que ele era pequeno, ele não queria usar, não queria usar, não queria usar. Foi indo. Um belo dia me chega o fiscal lá, e ele tava lá em cima soldando, ele não viu, né? O fiscal chegou, tava ele sem EPI. Lá de baixo o cara pegou uma câmera, né? Deu um zoom nele, tirou uma foto, falou nada, ficou quieto.
O engenheiro viu, né? Aí acho que a hora que ele percebeu, ele botou a máscara, botou a luva, mas não adiantava, o cara tinha visto já. E o fiscal não falou nada. Ele não foi lá falar, olha que tá saindo, ficou quieto. Andou na obra inteira, viu tudo, falou tudo bom, muito obrigado. Eles não vão falar pra você, você está sendo multado por isso, dependendo, eles ficam quietos. Né? Foi embora. Quando foi, na outra semana, chega um pedido de adequação, né? Chamando a atenção do engenheiro, porque a obra estava irregular, porque tinha funcionários trabalhando sem EPIs, né? E aí chega, né, a abertura de uma denúncia no Ministério do Trabalho, né? O engenheiro é chamado, né? E aí quase que ele foi demitido. Por que que o funcionário está sem EPI? E aí várias vezes ele tinha falado para ele, olha, uma hora você vai ser demitido por isso, tô te avisando, usa o EPI, faz tudo certinho, a gente pede, 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 né? Aí a consultora fez ele assinar um termo, né? O engenheiro, o engenheiro nem era culpado porque ele é responsável. Ele tinha que fazer, ou usa, ou então eu vou acabar tendo que te demitir. Mas fez o cara assinar um termo, que se ele não usasse a EPI, ele ia ser mandado embora por justa causa. E, né, se caso fosse pego novamente numa vistoria por responsabilidade dele, que ele tinha sido informado que ele tinha que usar a EPI, né, e ele se responsabilizaria por qualquer, né, por qualquer dano que ele sofresse no sentido de se machucar, tá? Então tomem cuidado com isso, tá? Se você começar a perceber que tem gente que não usa, conversa uma, conversa duas, não quer usar, vai lá e fala, olha, você vai ser responsável, faz um termo e fala, olha, você se responsabiliza, então, se caso acontecer algum acidente, que você tá assinando aqui, assumindo que você não quer usar o EPI, indo contra a NR18, a lei tal do trabalho, e me isenta e isenta a empresa tal de responsabilidade com você. Se você se machucar com qualquer coisa aqui, você não vai ter direito a INSS, você não vai ter direito a ser encostado, você vai ser desligado da empresa. Né? Faz isso para você ver rapidinho a pessoa usa o EPI, tá? Porque parece absurdo eu estar falando isso para vocês e fugindo um pouquinho do tópico, mas eu gosto de ir avisando dessas coisas, sabe? Porque ninguém vai avisar vocês, você só vai ver acontecer. Eu mesmo fiquei assustado na hora que eu falei assim, nossa, eu nunca pensei que eu ia ver isso, né? Eu tava como estagiário, mas foi assim, um mó rebuliço isso daí, tá? Não foi uma coisa tranquilinha de resolver, não. Foi uma quase que embargou a obra, tá? Então a NR18 ela é uma norma ampla, né? Que ela dá o direcionamento de critério de segurança para muitas áreas, com especialidades e tipos de serviço. Se você não cumprir a NR18, é o que eu falei para vocês, é obrigado a cumprir? Não, você pode seguir outros critérios. Mas se um funcionário, por exemplo, sofreu um acidente, a empresa é responsável com despesas de tratamento, adicional de salubridade, periculosidade, danos estéticos, pensão vitalícia no caso de morte, né, sem falar na multa aplicada pelo Ministério do Trabalho em interdição ou embargo da obra. Nesse caso, eu lembro que foi multado e eles queriam embargar, e aí eu não sei o que eles fizeram lá, foi um maior rebuliço para não embargar a obra. Né, o fiscal também não falou, né, ele chegou, viu e ficou quieto, depois chegou o processo lá com a fotinha do bonito sem a máscara, sem o capacete, né, de solda. Tá, e a gente tem também, chefe, depois o PCMAT, né, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil. Né, é um programa que auxilia o cumprimento da NR18. Então, todo canteiro que tem mais de 20 pessoas, ele é disponível para a vistoria do Ministério do Trabalho a qualquer hora, né? E aí, o que que acontece? Eu crio um programinha de pessoas, né, que vão sempre estar monitorando cada um a sua área, né, mantendo aquilo ali em ordem, tá? A NR9, ela fala do Programa de Prevenção e Risco de Acidentes, que é o PPRA, né, que é um planejamento anual com metas, prioridades, cronogramas estratégicas e metodologias de ação, né? Então, na empresa para todo ano e vê, olha, qual que são as nossas metas para que não tenha acidente, o que que a gente pecou, o que que dá para melhorar, né? O que que a gente faz para conscientizar as pessoas da importância de tudo isso, né? Então, eu tenho que ver os dados, né, estatística, a avaliação para fazer a prevenção. Então, o PCMAT, ele exige o quê? Um memorial sobre as condições de trabalho, né, um projeto de execução de proteção coletiva e individual, né, um cronograma de implementação dessas mudanças, porque às vezes, né, tem muito engenheiro que vê assim, tem 3 obras, tem três engenheiros diferentes, você vê estatísticas diferentes, o engenheiro A tem tanto de precedente, o engenheiro B tem mais, o engenheiro C tem menos. O que que esse cara aqui faz que esse aqui não está fazendo? Né? Então eles começam a fazer esse PCMAT para isso, para conseguir entender o que está acontecendo numa obra e na outra. Claro que a gente tem aleatoriedade, às vezes aqui acontece mais coisa porque a obra é diferente, né? Mas o que está acontecendo aqui que aqui não está? Por que aqui tem menos e aqui tem mais? Né? Então eu começo a ver esse memorial, entender o porquê que uma obra está tendo acidente, por que que outra não. Né? Crio um layout inicial do canteiro com previsão de área de vivência, com padrão normativo, e vou tentando entender, né?
o que está acontecendo. E por fim, a nossa última comissãozinha que a gente vai falar é a CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Que é uma comissão que tem que ser criada para empresas com um ou mais canteiros, né, de obras, ou frente de trabalho com mais de 70 pessoas, né? Por canteiro. Então, essa comissão tem que ser composta por empregadores e empregados, com no mínimo um titular e um suplente para cada 50 pessoas. Então, se eu tenho 50, 70, né, eu começo a ter uma pessoa e um segundo, né? E aí a CIPA segue a NR5, mas a gente vai ver depois cada uma dessas coisas, né? De maneira um pouco mais aprofundada, mais com calma. Que é só para vocês conhecerem essas medidas aí de prevenção que a NR8 traz em associação com essas outras NRs aí, a NR5 e essas outras NRs, tá bom? Pessoal, o conteúdo a gente termina, né, por aqui da aula de hoje. A gente tem aqui 5 minutos finais que eu sempre deixo para tirar dúvida. Então, se caso alguém tiver alguma dúvida, quem quiser comentar alguma coisa, tá? Pode ficar totalmente à vontade. Eu fico aqui aberto, né, disponível para vocês, para tirar dúvida, tá bom? Nenhuma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo mesmo? Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida mesmo, tá tudo certo.
né, a gente encerra por aqui, tá? A aula de hoje. Bons estudos aí para todos, tá? Até semana que vem, tá bom? Se cuidem, pessoal. Tchau, tchau.